Unidade 3, o meio ambiente e as ações humanas. Aula 5.2, conteúdo: o ambiente, uma questão global. Habilidade: perceber o ambiente como uma questão global. Convido a todos vocês para continuarmos refletindo sobre o meio ambiente dentro de uma perspectiva sociológica, mas entendendo o ambiente como uma questão global. As aceleradas mudanças provocadas pelo ser humano no meio em que vive, as quais têm relação com o processo de dissociação simbólica entre o ser humano e a natureza. É importante que fique bem claro que o mundo moderno trouxe, além de muitas consequências, trouxe esta também, que é a dissociação simbólica, é claro, do ser humano e da natureza, onde nós ou muitas pessoas, nos tempos modernos, na modernidade, nos dias de hoje, acreditam ou pensam que não fazem parte da natureza, que só podem usá-la, que só podem usufruir do que a natureza tem para oferecer e esquece que também fazemos parte da natureza, ou seja, não estamos dissociados, pelo contrário, estamos diretamente associados. A nossa sociedade capitalista traz essa falsa ideia. A produção e o consumo de massa, o grande consumo, especialmente a partir do século XX, tem degradado o habitat, destruído diversas espécies da flora e da fauna e comprometido as reservas de energia do planeta Terra. Hoje, nós estamos vivendo no século XXI. Esse movimento de degradação, de utilização massiva, em grande força da natureza para extrair todas as riquezas dela em benefício de nós mesmos, ocorreu de forma muito rápida no século XX. Claro que o ser humano sempre utilizou a natureza, isso também não podemos esquecer, mas no século XX, essa utilização, essa exploração, ela se acelerou de forma muito rápida, fazendo até que algumas coisas da natureza desaparecessem. Alguns animais, algumas plantas, algumas árvores. Aqui no nosso estado, por exemplo, eu creio que vocês já ouviram falar, aqui há muitos anos era uma floresta, aqui, alguns anos atrás, tinha um riacho onde nós tomávamos banho, onde as crianças brincavam. E hoje, século XXI, 2019, esse riacho, se existir, está muito poluído. Não permite que se tome banho nele, não se permite que tome a água desse riacho. As árvores frutíferas sumiram, desapareceram. Veio o asfalto, veio os prédios. Não é verdade? Vocês observam isso na comunidade aí de vocês? E o custo de tudo isso, desse desenvolvimento, é a ameaça sobre a vida humana no planeta. Exatamente,
o custo desse desenvolvimento, dessa aceleração de consumo, é a ameaça da nossa vida humana neste planeta. Temas como desenvolvimento capitalista, sociedade de risco, ação humana, consumismo, desenvolvimento sustentável são questões indissociáveis do entendimento do ambiente como uma questão global e não somente local. Nós não podemos esquecer que você, aí na sua comunidade, pode até dizer, professor, esse tal desse desenvolvimento ainda não chegou por aqui não. Aqui tudo está maravilhoso, aqui não existe capitalismo, não existe consumismo. Será que isso é verdade? Observe melhor. A luz da sociologia pode iluminar que você, porventura, não via, mas a partir de agora vai ver, porque este conhecimento, esta possibilidade está sendo oferecida a você. E aí nós vamos perceber que o meio ambiente não é só uma questão local. O que você faz aí na sua comunidade, o que você faz aí na sua casa mesmo, em desrespeito ao meio ambiente, pode trazer uma consequência para todo o planeta, para todo o globo. É por isso que insistimos que o meio ambiente é sim uma questão global. E também dissemos que o homem vem utilizando essa mesma natureza desde muito tempo, desde a pré-história. Imaginem, séculos, milhões de anos, o homem utilizando, explorando a natureza. Século XX, século passado, essa aceleração de exploração tornou-se desenfreada. E hoje, no século XXI, estamos sofrendo essas consequências. Ao mesmo tempo que o homem começa a dominar a natureza, a agricultura, o fogo, a caça, a pesca, a utilizar os recursos naturais, o homem também está sujeito a riscos. A natureza oferece sim coisas boas, mas por outro lado, a sociologia percebe que ela também pode oferecer riscos. Esses riscos são naturais ou riscos construídos. Os seres humanos sempre tiveram que enfrentar riscos. A grande maioria deles de ordem natural, como por exemplo, as secas, os terremotos, os raios, as tempestades, os vulcões. Aqui no nosso estado, no nosso país, as enchentes, tudo isso é risco para o ser humano, que a natureza oferece. Por outro lado, com o desenvolvimento das tecnologias, outros riscos apareceram, que estes não são naturais, mas sim provocados pelo homem. E muitos desses riscos podem, hoje, por meio do desenvolvimento de técnicas e de tecnologias, ser previstos e seus efeitos até mesmo reduzidos. Na sociedade de hoje, entretanto, predominam riscos de outra ordem. Exatamente, falamos agora há pouco dos riscos naturais. A tecnologia que pode prever e até resolver alguns desses riscos, mas também falamos dos riscos criados pelos homens. Sim, são aqueles produzidos ou intensificados pela própria humanidade. Vejam que não é mais somente o risco da natureza, como a enchente, que realmente nós não podemos controlar, mas existe o risco que é provocado pela própria humanidade, pelo próprio homem. Isso significa que esses riscos, que são criados pelo próprio homem, estão ligados à forma como o nosso conhecimento é aplicado em técnicas e tecnologias se relacionando com a natureza. A relação ser humano
às vezes, ou nos dias atuais, é uma grande ameaça contra a própria vida humana no planeta Terra e resulta da maneira como empreendemos o desenvolvimento econômico, social, político, cultural e também e principalmente o modo como nos organizamos para garantir a nossa sobrevivência. Um exemplo de como nos relacionamos em sociedade para garantir a nossa sobrevivência é a busca de alimentos. Nós, por exemplo, aqui no estado do Amazonas, temos nossos rios, que tem muitos peixes, temos as terras que não alagam, que são as terras firmes, que podem produzir as roças, as lavouras, mas se nós não soubermos utilizar o rio, se nós não soubermos utilizar a terra para plantar, ela, por outro lado, não vai oferecer nada, ou então vai oferecer tanto que vai chegar um momento que a nossa sobrevivência, que depende daquele peixe que nós pescamos no nosso rio, daquela mandioca, daquele feijão que nós plantamos na nossa roça, não será mais possível, porque a água pode estar esgotada, a água pode estar suja, pode estar contaminada e matar os peixes. E por que ela se contaminou? Foi sozinha? Não, não foi. Fomos nós que provocamos isso. Pode ter sido eu, pode ter sido você. E a terra, se não utilizarmos bem, da mesma forma, ela vai secar, não permitirá que a utilizemos. Ah, mas eu posso utilizar produtos tecnológicos que vão fazer a terra se tornar fértil. Possivelmente sim, mas não por muito tempo. Percebam que nós mesmos somos ameaça para nós mesmos e para o planeta Terra. Isso é uma consequência de uma velocidade nunca vistas. Espécies de flora, de fauna, ou seja, plantas e animais já foram extintas ou postas em riscos. Reservas de recursos minerais começaram, vejam bem, começaram a se esgotar e o solo e o subsolo foram degradados. Observe essa imagem na nossa tela. É o nosso planeta pedindo help. Lembram das aulas de inglês? Socorro. Está pedindo ajuda. Está cheio de indústria, está cheio de automóvel, está cheio de fumaça que sai das chaminés das indústrias para produzir o que nós queremos, o que nós gostamos. E isso nós não estamos levando em conta a consequência sobre a natureza. A sociologia se preocupa, sim, com essas consequências. Isso não é um assunto dos biólogos somente, dos ambientalistas, é um assunto de todos nós. Como nós dissemos, é uma questão global. Trouxemos aqui o exemplo de dois sociólogos que estão preocupados com esta temática da relação social do homem com a natureza e as suas consequências. As reflexões sociológicas sobre a relação entre homem e o meio ambiente. Em suas reflexões sobre o contexto atual, os sociólogos Anthony Giddens e Boaventura de Souza Santos mostram que as promessas de emancipação por meio do progresso pela modernidade não se concretizaram. O desenvolvimento, a tecnologia diz que o homem vai ficar totalmente independente, totalmente livre, totalmente poderoso, vai dominar por completo a natureza. É dessa forma que a emancipação da modernidade previa, mas isso, segundo esses autores, não aconteceu. E a emancipação social é um conceito-chave
na modernidade ocidental. Um ideal de que o progresso histórico das técnicas e instituições sociais levaria o ser humano a superar a rudeza do trabalho e da dominação social por ser dotado de vontade e liberdade. Essa emancipação, da forma como está posta neste conceito-chave, se tornou falso, segundo esses autores, Anthony Giddens e Boaventura Santos. Ao contrário do esperado, o processo liberador das limitações humanas e sociais, a modernização acelerada trouxe perigos cada vez mais reais de catástrofes ecológicas, guerras nucleares, falta de água e outros riscos de vida são situações problemáticas e ameaçadoras que nós vivemos no dia de hoje. Não se pode negar isso. Não somente os grandes centros urbanos passam por alguma questão de algum problema, para a sociedade por falta de resposta da natureza. A própria energia elétrica no Brasil, que vem das hidrelétricas, que dependem da grande quantidade de água para a geração de energia, é uma fonte energética que aos poucos pode se esgotar. Se não chover, se não tiver água, como é que essas usinas hidrelétricas irão funcionar? Até nós aqui no norte sentimos esse problema. Quando vemos a fatura de energia elétrica, por exemplo, vir com um valor bem mais alto. E isso se deu porque o homem, ele pensa ou está acreditando, ou estão fazendo-nos acreditar que nós não fazemos parte da natureza. Por quê? Porque houve uma cisão do homem e natureza. Mas esta cisão é o custo a pagar entre seres humanos e natureza, porque é uma ameaça à existência da vida humana. Essa separação ideologicamente construída entre ser humano e natureza se consolidou principalmente nos últimos séculos. Estamos hoje, no século XXI, trabalhando com a ideia, com a separação ideológica entre nós mesmos e a natureza. Mas, professor, o que significa cisão? Qual o significado desta palavra? Vamos ler com atenção para aplicarmos à sociedade e ao homem em sua relação com a natureza. O significado de cisão. Cisão de uma sociedade é a operação pela qual a sociedade transfere todo ou somente uma parcela do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes. A sociedade cindida pode extinguir-se. A sociedade que sofreu cisão pode se extinguir se houver versão de todo o seu patrimônio. Complicado? Nem tanto. Se o ser humano, ao achar que pode se separar da natureza e fizer uma cisão da sociedade com a natureza, uma pode sobrepor a outra. E quem será que vencerá nesta disputa? Será que nós somos capazes de vencer a natureza? Podemos até vencer, mas isso significa que nós desapareceremos. Vejam que a sociedade cindida, que sofreu cisão, ela pode extinguir-se, ela pode sumir. E esse é um risco que nós corremos se não respeitarmos essa relação homem-natureza. E foi com esse pensamento que países imperialistas europeus, sob o pretexto de civilizar, vejam bem
que aí está entre aspas, civilizar o mundo, submeteram as populações das Américas, da África e da Ásia a uma lógica de acumulação ou crescimento do capital econômico, ampliando o capitalismo industrial. A Europa, principalmente, levou suas indústrias para todos esses continentes, como América, África, Ásia, com o pretexto de acumulação, de crescimento de capital econômico. Mas o custo desse crescimento, repito e insisto, é grande e pode ser danoso para nós. Nos séculos XIX e XX, o conhecimento científico também se tornou utilitário. Não somente a ciência pela ciência, mas a utilidade dessa ciência. E a natureza, vejam bem, passou a ser vista como um recurso para satisfazer quem? Somente o homem? Não, a produção capitalista. Não podemos esquecer que o nosso sistema econômico, que o nosso modelo econômico de produção e de consumo é o sistema capitalista. Sempre quer mais, mais e mais. E de onde vem tudo isso? Vem da natureza. E a natureza pode responder de forma que seja danoso ao ser humano, seja prejudicial à sociedade, porque ela vai se esgotar. Os recursos minerais, por exemplo, a produção de minérios de ferro, de ouro, bauxita, cassiterita e todos os demais minérios que nós utilizamos no nosso dia a dia e nós nem percebemos. E as indústrias tiram isso da onde? Da natureza. Chega o momento que a natureza vai responder, porque o próprio homem não está conseguindo, digamos assim, manter esse nível de produção capitalista de forma a também manter as sociedades. E nós, seres humanos, é que sofremos com isso. Aqui no Brasil, nós temos exemplos bem claros dessa relação mal equacionada entre homem e natureza. Recentemente, nós tivemos alguns acidentes que foram catastróficos aqui no nosso país. Tem um autor, um sociólogo, que vai dizer que os riscos que existem hoje somos nós que produzimos. Lembram que nós falamos dos riscos naturais, como as enchentes, as tempestades, os terremotos? Tudo bem, é possível até prever, mas não tem como evitar. E os riscos que nós mesmos produzimos, que a nossa ciência ou que o nosso mau comportamento, principalmente, tem produzido para nós mesmos? Será que esses nós podemos evitar? É o que nos pergunta, é o que nos fala o conceito de sociedade de risco. Os riscos atuais no ambiente resultam da forma como tem acontecido a intervenção humana na natureza. Vejam bem, são riscos que o próprio homem está provocando, não mais aqueles riscos naturais. Eles estão acontecendo na natureza porque o ser humano está provocando isso. Quem iniciou e quem teve essa ideia primeiramente, inicialmente, foi um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck. Ele interpretou que as mudanças nas últimas décadas do século XX estão nos levando a uma sociedade de riscos, onde nós mesmos produzimos os nossos riscos, onde nós estamos sendo os responsáveis pelos riscos que nós estamos correndo, porque nós estamos fazendo isso. Vejam que interessante. Vamos conhecer um pouquinho nas palavras do próprio autor em sua obra A Sociedade do Risco, que ele escreveu no século XX. Vamos conhecer um trecho desta obra de Ulrich Beck,
sociedade de risco. Ele diz: pode-se virtualmente dizer que as constelações de risco são produzidas porque as certezas da sociedade industrial, quais são as certezas? O consenso para o progresso ou abstração dos efeitos e dos riscos ecológicos dominam o pensamento e a ação das pessoas e das instituições da sociedade industrial. A sociedade de risco surge na continuidade dos processos de modernização autônoma, que são cegos e surdos aos seus efeitos e suas ameaças, de maneira cumulativa e latente. Estes últimos produzem ameaças que questionam e finalmente destroem as bases da sociedade industrial. Gente, é uma reflexão muito profunda dessa nossa relação com a natureza, do desenvolvimento tecnológico e do poder ameaçador que as indústrias podem causar para nós. Olhem aqui no final desse trecho da obra, nas palavras do sociólogo Ulrich Beck. Ele diz o seguinte, que essa modernização autônoma são cegos e surdos aos seus efeitos e suas ameaças. A industrialização, a modernização não ouve e não vê o que ela própria ameaça. E essa ameaça cai diretamente sobre nós, porque nós mesmos é que estamos construindo, produzindo, explorando a natureza de forma desenfreada, de maneira cumulativa e latente. Esses riscos que nós estamos produzindo produzem também ameaças que questionam e que, finalmente, destroem as bases da sociedade industrial. Percebam que nós mesmos podemos ser os responsáveis pela nossa própria destruição. É por isso que nós frisamos aqui na nossa aula, é por isso que nós frisamos aqui em Sociologia, corroborando, concordando com autores, com Ulrich Beck, por exemplo, que vai dizer: a nossa sociedade é uma sociedade de risco e esses riscos somos nós mesmos que estamos produzindo e esses riscos irão destruir a base da nossa sociedade hoje, que é uma sociedade industrial. O século XX, por exemplo, viveu uma catástrofe que foi assim, digamos, sem palavras. Vamos assistir esse vídeo, já que as palavras não conseguem traduzir, vamos assistir esse vídeo e relembrar para refletirmos sobre os riscos que nós somos para nós mesmos com o desenvolvimento tecnológico. Não queremos dizer que a tecnologia é somente maléfica, não é isso. Trataremos um pouco disso mais à frente, mas temos que ter consciência da utilização de todo esse conhecimento para não ameaçarmos a nós mesmos e a nossa vida.